Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso giro de notícias nesse sabadão. Tá um frio danado aqui, mas vamos atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E é aquele esquema, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu peço a sua inscrição. Falta pouquinho para a gente bater 166 mil inscritos aqui no canal. A sua inscrição é muito importante. Se você não for inscrito, se inscreva agora. Peço também o seu like, que é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos e para o YouTube continuar te notificando. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre novo treinador, né? O Vasco que continua buscando. Dois nomes aí, a gente pode dizer que estão na frente, né? Nessa busca do Vasco. O principal deles é o André Jardine. A gente vai trazer mais informações aqui sobre o Jardine. O Vasco sondou o Vojvoda, né, treinador do Fortaleza, mas é uma situação muito improvável de acontecer. Vamos falar também sobre Andrei Santos. O Barcelona enviou um representante para observar o Andrei Santos, que está disputando ali os amistosos com a seleção brasileira sub-20. Então tem bastante coisa para a gente conversar depois da vinheta, e a vinheta vai rodar agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento do OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu aparelho celular. O Vasco está aí nessa busca, né, do novo treinador. Se você tiver o OneFootball no seu celular, assim que o Vasco anunciar o novo técnico, você vai receber uma notificação através do aplicativo OneFootball. Além disso, o OneFootball tem os melhores momentos em alta definição de todas as partidas da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, tabela de classificação, próximos jogos, enfim, tudo completinho na palma da sua mão no seu aparelho celular. Para baixar, é só vir aqui na descrição desse vídeo que tem o link, ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que apareceu agora na sua tela, que você é direcionado para baixar gratuitamente. Isso mesmo, não tem que pagar nada, não tem que pagar nada depois. É totalmente de graça o aplicativo OneFootball. Bom, e a gente começa esse vídeo aqui falando sobre Thales Magno. Isso mesmo, a gente fala sobre Thales porque o Vasco recebeu cerca de 5 milhões de reais por conta de uma cláusula contratual estabelecida ali na venda do Thales. O Thales que foi negociado, né, na temporada passada pelo Vasco. Então, ele cumpriu algumas metas lá de número de jogos como titular e etc e tal. E o Vasco recentemente, informação confirmada ontem pelo canal Atenção Vascaínos, o Vasco recentemente recebeu $1 milhão, cerca ali de 5 milhões de reais por conta dessas cláusulas. Então o Thales rendeu aí, mesmo depois de já ter saído, né, rendeu mais um dinheirinho para o Vasco. E falando em joia da base, né, o Thales, que é uma joia da base, recentemente inclusive teve em São Januário, né, foi lá acompanhar uma partida do Vasco, foi bastante tietado ali pelos torcedores. E agora a bola da vez, né, a joia da base do Vasco aí mais visada pelo futebol europeu é o Andrei Santos, volante de 18 anos, que vem jogando muita bola, né, que tá aí realmente fazendo muita diferença nesse time titular do Vasco. Infelizmente o Andrei Santos não joga contra o Cruzeiro amanhã, porque ele foi convocado para a seleção sub-20 e aí, como já desfalcaria o Vasco, ele acabou forçando, né, o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Náutico e está suspenso para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas o Andrei está com a seleção sub-20, inclusive jogou ontem o amistoso lá no Espírito Santo entre Brasil e Equador, jogou muito bem, participou de gols, fez uma excelente partida e o Andrei está sendo observado de perto pelo Barcelona da Espanha. Isso mesmo, o Barcelona enviou um representante para o Espírito Santo, onde o Andrei está atuando pela seleção brasileira sub-20 para observar, né, as características ali do Andrei, para saber um pouco mais sobre o jogador. O interesse do clube catalão no jovem de 18 anos já vem desde o início do ano. Na ocasião, o Vasco não quis vender e agora o Barcelona volta aí, né, a observar o jogador, enviando inclusive um representante lá para o Espírito Santo para observar o jogador nesses amistosos da seleção. Atualmente, o Andrei tem uma multa rescisória com o Vasco de 30 milhões de euros, que dá aproximadamente 157 milhões de reais numa eventual venda para o exterior. Lembrando que o Vasco quer aumentar, né, essa multa rescisória. O Vasco está em processo de renovação com o Andrei Santos para poder aumentar essa multa. A renovação está quase saindo, né, está bem encaminhada
e tem que sair logo, né, para o Vasco já ficar resguardado, para o Vasco já ficar garantido, até porque o contrato dele é só até o ano que vem. Então o Vasco tem que renovar logo e sair, porque com certeza o Andrei vai ser um jogador que vai render muito dinheiro para o Vasco. Não tem como, assim, segurar o jogador. Uma hora ele vai sair. É um cara que tem muito potencial, que realmente a gente vê que é diferente. Então, daqui a pouco o mercado europeu vai chegar e vai levar. Então, o Vasco tem que se resguardar para conseguir ali a maior quantia possível de dinheiro, né, em cima do Andrei. Por enquanto, a multa dele é de 157 milhões de reais e o Barcelona está de olho. Bom, e a gente fala aqui agora da busca do Vasco por um novo treinador, né? Tá virando novela já, né? Quase uma semana que o Vasco está sem técnico e até o momento nenhuma negociação está avançada. O Vasco analisou nomes, alguns nomes foram oferecidos, depois a coisa foi afunilando, né? E agora a gente pode dizer que 2 nomes estão na frente nessa busca do Vasco por um novo treinador. O Jardine é o favorito e correndo por fora está o Humberto Louser, treinador ex-chapecoense, campeão da Série B de 2020 com a Chape. Antes de falar de Jardine e também de Humberto Louser, uma informação trazida ontem pelo companheiro Joel Silva, do site Jogada 10, é que o Vasco chegou a consultar o Vojvoda, treinador do Fortaleza, né, que é um dos treinadores aí que a gente pode dizer mais badalados do mercado brasileiro, porque ele vem fazendo realmente um excelente trabalho lá à frente do Fortaleza. Segundo o Joel Silva, entre vários contatos na busca por um novo treinador, o Vasco consultou a situação do Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. No entanto, ele não deve assinar com o Vasco, né? Uma coisa que foi um contato inicial, a coisa não evoluiu, e enfim, ele está no Fortaleza, tem contrato e não deve sair de lá por agora, mas o Vasco teve interesse aí na vinda do Vojvoda. E agora a gente fala aqui de Jardine, que é o nome favorito, né? O nome que, vamos dizer, que é o plano A, que está na frente nesse momento para assumir o Vasco. O Jardine, nesse momento, está empregado, né? Ele é treinador do San Luis do México e tem um projeto lá que é considerado até um projeto sólido, né? Ele fez uma boa campanha lá com o San Luis, né? Levou o time até a fase final do Campeonato Mexicano. Pela primeira vez na história do San Luis eles chegaram, né, nessa fase final do Campeonato Mexicano, então tem muita moral lá no México e tem uma multa rescisória, né? A multa rescisória do Jardine lá no futebol mexicano é de $1 milhão, né? Cerca ali de 5 milhões de reais. O treinador está aí na mira do Vasco, é o plano A, mas tem essa questão. O treinador tá sob contrato, né? Ele está ali trabalhando e tem essa multa rescisória. E o futebol mexicano é um futebol que tem dinheiro, que paga bem, é um futebol que é até mais estruturado financeiramente do que o futebol brasileiro. Não é fácil chegar lá no México e tirar o cara, não. Vai ter que ter aí um poder de convencimento. Nesse momento o Jardine continua sendo o plano A, mas a situação não é tão simples. Já o plano B do Vasco é Humberto Louser, treinador que está sem clube nesse momento e que tem experiência em Série B de Campeonato Brasileiro, já que em 2020 foi campeão com a Chapecoense. E foi campeão com a Chapecoense destacando pela defesa, né? A Chapecoense teve a melhor defesa da Série B de 2020, que é uma característica também desse time do Vasco, que tem uma defesa muito sólida, tem a segunda melhor defesa dessa edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um treinador que também agrada ali a diretoria vascaína, né? Nessa seleção que a diretoria fez, nessa pesquisa, vamos dizer assim, para ver quem se encaixava com a forma de trabalho, o nome do Humberto Louser foi um nome que agradou por ser visto ali com as mesmas características que o elenco precisa. Então, caso a coisa com o Jardine não evolua, é bem provável que o Vasco avance na situação do Humberto Louser. Segundo o Carlos Brasil, até o início aí da próxima semana, o Vasco deve definir o seu novo treinador. Para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, continua o Emílio Faro como técnico do Vasco. E eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, recadinho da 1xBet. Você vai aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet e a 1xBet dobra o seu primeiro depósito se você usar o nosso código promocional. Isso mesmo, dobra o seu primeiro depósito. 1xBet é um site super confiável, um dos principais sites de apostas esportivas do mundo, patrocina vários campeonatos aí, mundo afora, e você pode ganhar o seu dinheirinho extra fazendo as suas apostas esportivas na 1xBet. Que tal fazer uma fezinha amanhã no Vascão? Então vai aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!